Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e nós da Climatempo, junto com a Brevante Sementes, preparamos um boletim especial com a previsão para os próximos dias para as principais áreas produtoras do Brasil. Destaque para esta semana, principalmente para os primeiros dias de novembro, é uma frente fria que está avançando pelo litoral do país e ao longo dos próximos dias vai organizar um novo corredor de umidade mais intenso aqui sobre as áreas mais ao norte do Brasil. Por isso, tem previsão de chuvas mais frequentes e volumosas entre o interior nordestino e norte do país. A fronteira agrícola do Mato Piba deve receber volumes bastante expressivos de água que recuperam a umidade no solo, mantém o solo mais úmido para o plantio de grãos da safra verão. A chuva também deve vir com volumes moderados aqui entre Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e áreas mais ao norte do estado de Mato Grosso e Goiás. Enquanto isso, nas áreas mais ao sul, nestas áreas aqui mais claras do mapa, entre o interior da região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, áreas mais a oeste de Mato Grosso e faixa sul da região norte, incluindo Rondônia, a expectativa é de predomínio de tempo seco na primeira semana de novembro e temperaturas baixas por causa da atuação de uma massa de ar de origem polar que acompanha a passagem da frente fria. Essa massa de ar de origem polar está bastante intensa e traz um frio atípico para a época do ano, com temperaturas mínimas que podem trazer risco para geadas nas madrugadas dos primeiros dias de novembro aqui para o sul do país. Esse frio tardio acaba prejudicando culturas de inverno que estão na fase de floração, especialmente o trigo no Rio Grande do Sul, e também faz com que o processo de desenvolvimento das lavouras que estão sendo plantadas de milho e de soja seja mais lento. No decorrer do próximo período, segunda semana do mês de novembro, vai continuar chovendo de forma um pouco mais expressiva aqui nas áreas mais ao norte do país. O volume diminui um pouco no interior nordestino, mas aqui sobre a região norte são esperadas chuvas um pouco mais persistentes. No centro-sul vai voltar a chover, só que na região sul, oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a gente observa um volume menor. Não são esperadas chuvas tão expressivas como nos últimos eventos. A partir de novembro, a gente vai começar a observar os impactos do fenômeno Laninha mais evidentes. Com isso, as chuvas devem se tornar cada vez mais espaçadas aqui sobre o centro-sul do país e as chuvas devem ser mais frequentes e com volumes maiores sobre a metade norte. Principalmente aí, a partir agora de novembro, a gente deve ter chuvas acima do normal para a época do ano, em grande parte das regiões norte, nordeste e áreas mais ao norte, entre Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Agora nós vamos acompanhar a previsão aí para algumas regiões. Primeiro para Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, e deve ter redução das chuvas agora nos próximos dias. Ainda pode ocorrer uma pancada de chuva agora no finalzinho de outubro, mas no decorrer da primeira semana do mês de novembro, previsão de tempo seco. Como o solo está bastante úmido na região, esse tempo seco agora é favorável para as atividades no campo. Depois tem uma chuva aqui na segunda semana do mês de novembro, mas é uma chuva de baixo volume acumulado. A tendência para novembro na região de Dom Pedrito é de chuvas mais espaçadas e temperaturas mais elevadas, aí principalmente na segunda quinzena do mês. A gente vai acompanhar agora a previsão de temperatura. O mês de novembro deve começar gelado. A gente tem aí a previsão para a atuação dessa massa de ar de origem polar, que já está provocando o declínio das temperaturas no centro-sul do país e principalmente no dia 1º e dia 2 de novembro a temperatura deve chegar a valores aí próximos a 3 graus. Então, existe um risco para a ocorrência de geada na região da campanha, geada tardia, bastante atípica para esta época do ano. Mas depois a temperatura sobe rapidamente. Olha só, até meados do mês de novembro teremos temperaturas máximas próximas de 30 graus. Na região de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, também ainda tem previsão de chuva agora na virada do mês de outubro para novembro, mas com o avanço da massa de ar de origem polar, o tempo seco ganha força aqui na primeira semana de novembro. Depois tem previsão para o retorno das chuvas na segunda semana de novembro, mas já é uma chuva com baixo volume. Rio Brilhante também deve ter uma redução das chuvas em relação aos últimos períodos. O mês de novembro deve ser mais seco do que o normal. Quanto à temperatura em Rio Brilhante, também vamos observar um declínio bastante acentuado aqui no início do mês de novembro, entre o dia 1º e 2 de novembro, temperatura que deve chegar ligeiramente abaixo dos 10 graus. Não tem risco para frio extremo, geadas, mas é um frio também atípico para a época do ano. Depois a temperatura se eleva rapidamente até meados do mês de novembro, voltaremos a ter temperaturas aí ultrapassando os 30 graus durante as tardes. Para a região de Piracicaba, São Paulo, tem previsão ainda de alguns episódios de chuva aqui na virada do mês de outubro para novembro. A chuva reduz no decorrer desta primeira semana de novembro e ela retorna com maior volume na segunda semana do mês, um volume bastante expressivo aqui a partir do dia 10 de novembro.
Temperatura para a região de Piracicaba também tem previsão para esse declínio acentuado aqui no início de novembro. A temperatura deve chegar até próxima a 10 graus, mas não é um frio extremo. Para a época do ano, é um frio considerado tardio, mas a temperatura não deve chegar a valores extremos como no sul do Brasil. Depois, temperaturas em elevação, principalmente aí a partir do dia 10, temperaturas que podem chegar até ultrapassar 30 graus durante as tardes. Na região de Patrocínio, Minas Gerais, agora a gente vai observar uma regularização das chuvas no decorrer do mês de novembro. A gente deve ter chuvas mais frequentes e com volumes mais expressivos. Começando agora, pela virada do mês de outubro para novembro, com a passagem da frente fria, vem uma chuva mais volumosa. Depois a chuva reduz um pouco de volume, mas retorna a partir do dia 10 com volumes um pouco mais expressivos. Rio Verde, Goiás, também uma condição parecida. Tem um episódio de chuva agora com a passagem da frente fria. A chuva diminui na primeira semana de novembro, mas retorna aqui na segunda semana com volumes mais expressivos de forma mais frequente, uma chuva que garante umidade no solo. Região de Campo Novo do Parecis é que vai ter uma redução mais significativa das chuvas agora nas próximas semanas, porque a frente fria vai concentrar o corredor de umidade mais ao norte e na região de Campo Novo do Parecis. Tem essa chuva agora com a passagem da frente fria, agora no finalzinho de outubro, início de novembro. Depois o tempo seca e volta a chover aqui no final da primeira quinzena, mas é uma chuva com baixo volume acumulado. Então, primeira quinzena de novembro, bem mais seca sobre a região de Campo Novo do Parecis. Balsas no Maranhão, vai ter chuvas mais significativas nessa primeira quinzena agora do mês de novembro, especialmente com a formação desse corredor de umidade sobre a metade norte do Brasil. A gente observa aqui as chuvas bastante expressivas neste início de novembro, uma chuva que ajuda na recuperação da umidade no solo. A chuva ainda deve ocorrer alternada com períodos de melhoria. A segunda semana aqui do mês de novembro já vai ser um pouco mais seca, mas a chuva deve começar a ocorrer cada vez mais frequente a partir de novembro e dezembro deve ter também chuvas mais volumosas. Então, Balsas no Maranhão deve ter uma recuperação da umidade agora a partir do mês de novembro. Eu desejo uma ótima semana para todos e até mais!